Olá, olá! Tô aqui de volta para a gente falar hoje sobre uma coisinha que a gente não costuma valorizar tanto, principalmente quando você é jovem, e até acontecer algo que te faça parar tudo e só olhar para isso. Bom, você já sabe, né? Bora falar hoje então sobre saúde? Eu não sei você, mas eu sou bem virginiana. E aí eu sempre busco ter os meus exames de rotina em dia, porque é aquela coisa de virginiano que é neurótico com a saúde, que é bem perfeccionista. Sei que eu tenho que melhorar isso, tá? Já tô trabalhando isso faz anos. Bom, eu sempre busquei então ter meus exames de sangue, ginecológicos, essas coisas todas em dia, principalmente depois que eu comecei a ter plano de saúde nas empresas que eu trabalhava, porque claro que isso facilitava muito, né? Cuidar anualmente das coisas que eu precisava verificar no meu corpo se estavam em ordem. Porque até então, até minha adolescência, eu nunca tinha tido plano de saúde, então era muito ir ao médico quando realmente precisava, sabe? Era assim que funcionava. Bom, tudo ia bem a cada ano que eu fazia aquele check-up. Tudo estava na mais perfeita ordem, eu saía super feliz ali. Ai, tô bem, tô saudável, minha vida tá boa, sabe? E aí, para falar que nunca teve nada, uma vez minhas taxas hormonais estavam baixas, o médico pediu ali para eu parar de tomar anticoncepcional por um tempo e foi isso. Assim que eu parei, passou um tempo, refiz os exames, as taxas voltaram ao normal e vida que segue. Então eu falei, bom, tô bem, minha saúde tá boa, então é isso que importa. Até que chegou o ano de 2020. Eu já contei aqui no episódio anterior o motivo que me levou a pedir demissão em plena pandemia. Não vou repetir aqui para não ficar cansativo. Mas a partir deste momento do pedido de demissão, eu era CLT, né? Tinha carteira assinada. Então, assim que eu pedi demissão, o plano de saúde que eu tinha da empresa me dava o direito de usar até um mês depois desse desligamento da empresa para eu poder utilizar o plano de saúde. E foi aí que eu decidi fazer uma bateria de exames, porque sabe-se lá quando eu ia ter um plano de novo, né? E logo a primeira consulta que eu fui foi com o ginecologista. E aí eu expliquei para ele que eu ia viajar, que eu precisava fazer todos os exames possíveis para garantir que o meu corpo estava todo bem, porque eu ia viajar por bastante tempo e eu não ia ter plano de saúde, então eu ia ficar na sorte mesmo, né? Eu ia voltar a ser até a época da adolescência que só ia em médico se acontecesse alguma coisa. Então eu realmente queria que ele olhasse da cabeça aos pés, para aquela virginiana controladora ficar bem tranquilinha, que estava tudo revisado e era só ir acompanhando. Bom, ele me pediu para fazer vários exames, natural, pelo que a gente já faz, né, anualmente, mas ele falou assim: Bruna, faltam poucos meses para você fazer 30 anos. Então, além dos convencionais, tem um outro exame que começa a pedir nessa época, que é o ultrassom de pescoço. Você já fez alguma vez? Eu falei, não, nunca fiz. E aí ele falou que fazia parte de uma rotina normal a partir dos 30 anos, além ali do ultrassom de mama que a gente faz, né? A mesma coisa funciona o ultrassom de pescoço. Então ele falou, vou pedir e vamos fazer isso daí, você retorna e me traz os exames. Beleza? Beleza, a vida seguiu normal. Quando os exames saíram, né? Tinha ido no laboratório, fiz tudo. Exames saíram, o que a gente faz? Retorna no médico. Ele olhou os exames, viu que estava tudo normal, com exceção do resultado daquele exame de ultrassom de pescoço que ele aproveitou para pedir. Só que eu nunca tinha ouvido falar dessas coisas, né? Então, para mim, eu estava ali tranquila. Falei, bom, alguma alteração? Talvez foi igual a outra alteração lá que mexeu nos meus hormônios, nas taxas hormonais, e aí eu parei de tomar anticoncepcional, resolveu? Talvez seja uma coisa simples assim também, né? Bom, ele pediu para eu fazer um exame complementar, então, para eu fazer um exame que chama punção, então você tira um pedacinho ali
do tecido, não sei explicar tecnicamente, tá, minha gente? Porque isso aqui é um bate-papo. Mas, enfim, é um exame mais detalhado daquele ultrassom de pescoço que eu tinha feito. E aí ele falou, olha, eu vou te dar o encaminhamento, você faz esse exame, mas você vai no médico especialista, porque não é minha área, e aí você entrega o resultado para ele. Só tô diminuindo aí o seu tempo de conseguir essa receita, já tô te entregando. Beleza? Beleza. Eu tava tranquilaça. Fui fazer o exame. Esse exame, ele pode assustar um pouquinho, assim, de primeira, porque a pessoa, ela vai literalmente pegar como se fosse assim, ela pega uma agulhinha bem fina e enfia no seu pescoço, mas você não sente nada, é bem simples, é bem rápido, a pessoa faz a punção ali e pronto. E aí, fiquei esperando sair o resultado. Nesse meio tempo, enquanto não saiu o resultado, eu tava bem tranquila, tá? Tava, assim, falando que 0% de preocupação? Não, porque sempre que fala que tem uma coisinha modificada aí nos exames, a gente fica pensando na nossa saúde. Mas eu segui a vida, eu tava planejando o meu mochilão, então eu segui pesquisando as coisas, organizando. Eu não pensava em demorar muito para começar minha viagem, então era resolver essa coisinha, continuar com o planejamento e tchau. Eu já ia partir para o meu mochilão. E aí saiu o resultado. Eu procurei um médico especialista e ele me deu a notícia que eu menos esperava. Bruna, você está com câncer. Eu estava com a minha mãe e aquelas palavras, elas entraram pelo meu ouvido e sabe quando te deixa um pouco... Você fica muda por um momento, assim. A minha cabeça, ela passava milhões de coisas e nada ao mesmo tempo. Era uma tentativa, assim, de reagir e tudo parecia que estava travado, sabe? Hoje eu tenho consciência que aquela sensação durou por segundos, mas no momento ali parecia uma eternidade, assim. É como se eu tivesse travado mesmo com o médico na minha frente, minha mãe do lado. E a minha primeira reação foi perguntar como que era, o que eu precisava fazer, porque aquele milésimo de segundo que me parou, me chocou, mas é assim, cara, quero viver, sou nova demais, só tenho 29 anos, não, sabe? Não é essa marca que eu quero deixar no mundo, tenho muitas coisas ainda na minha cabeça que eu quero realizar. E aí vem essa sensação, né, cara? A vida é agora, vamos resolver. E todo mundo que você conhece que passou por uma experiência similar fala que tem essa sensação de urgência de viver, de realizar coisas sem ficar se importando com o que os outros vão pensar, com o que a sociedade diz que é certo. Só viver o que você quer. Isso é o mais importante, assim. Só que naquele momento eu não podia viver o que eu queria, né? Porque eu estava, além de tendo que cuidar de uma doença, eu estava em plena pandemia. Então, isso me colocava no grupo de risco que eu já estava e eu nem sabia. Então, eu me isolei mais ainda, eu tinha mais medo ainda de ver pessoas, conviver com pessoas, pessoas da minha casa verem outras pessoas. Pensa, a loucura que estava a cabeça, né? Minha mãe, claro, estava em choque, tentando me confortar e se manter forte ali. Sabe quando a pessoa, ela também não espera aquela mensagem, mas ela tem que ser forte por você. E eu não consigo nem imaginar, assim, como foi o processo para ela, porque como eu estava vivendo, né, é muito duro esse processo para todo mundo que está ao redor. E cada um também tem uma reação. A reação da minha mãe foi imediatamente buscar a família e contar para as pessoas e tentar buscar um médico especialista, uma pessoa que pudesse me ajudar. E aí a família toda se comovendo assim para buscar ajuda para mim. E eu confesso que eu não encarei isso na época nada bem, porque a minha primeira reação foi querer me isolar.
e eu até me senti invadida, sabe? Hoje eu entendo minha mãe, acolho, perdoo, tá tudo certo entre a gente, mas na época para mim foi bem difícil todo mundo ficar sabendo pela boca dela e não pela minha, porque eu não tive esse tempo de chegar em casa, colocar minha cabeça em ordem, viver aquele luto, processar a informação e decidir o que eu ia fazer. Eu não tive minutos, sabe? Foi instantâneo. Minha mãe chegou em casa e já foi ligando para todo mundo e eu descobri. E isso na época foi bem complicado para mim. Mas voltando para quando a gente ainda estava no médico, eu perguntei, né, o que era e o que precisava ser feito, qual que era o risco, e ele me passou todas as informações. Então, eu tinha um câncer na tireoide, fica aqui no pescoço, uma glândula, né, tireoide. E bem resumidamente, você pode imaginar quão longa foi a consulta, o médico explicando tudo ali, mas ele me falou que o câncer já estava grande, tinha mais de 2 centímetros e pouco, e isso já é considerado um câncer grande. Ele me explicou que o câncer na tireoide ele também demora para crescer, então já devia estar ali um bom tempo, e que por ele ser grande, de imediato ele já falava que era caso de cirurgia. Eu tinha que operar logo, não sei se eu esperasse mais tempo podia se espalhar, né, para outras partes do corpo, mas não tinha um tratamento para conseguir tratar o câncer. Ele já estava num nível avançado pelo tamanho. E aí, além de toda aquela explicação, né, de se vai precisar fazer químio, rádio, como é a cirurgia, a biópsia depois da cirurgia, enfim, coisas que a gente nem precisa entrar aqui, porque são 1000 cenários possíveis, que cada ser humano é um ser humano. A pergunta que eu fiz na sequência foi sobre o corte da cicatriz que eu ia ficar, né? Porque o corte, ele é bem no pescoço, assim, no fim do pescoço. Então, ele fica bem aparente e eu tenho muita dificuldade de cicatrização. Infelizmente, aprendi isso por conta de uma cirurgia de lipo e silicone que eu fiz. Quando eu tinha 24 anos, não tinha maturidade para entender o que eu estava fazendo. Outro dia a gente bate um papo sobre isso, porque é uma questão polêmica aí para mim. Mas, como eu já tinha experiência de cicatrizes que não ficaram legais por conta dessa outra cirurgia, era uma coisa que eu me preocupava, porque eu sabia que esse corte ia ser grandinho para o que o meu corpo costuma fazer de cicatriz, sabe? Enfim, sempre tem o queloide, eu não queria ficar com aquela coisa que atrapalhasse meu processo com a minha autoestima. E aí ele me falou que tem como operar de outras formas, que dá para fazer uma cirurgia através da boca, então você passa tudo através do seu lábio para fazer a cirurgia no pescoço, mas que só existiam poucos médicos no Brasil que operavam daquela forma e que ele não fazia. E aí ele me indicou para o médico que operava dessa forma, e eu falei, cara, eu quero passar com ele porque eu quero me preocupar só com a cirurgia, não ter que ficar me preocupando com problemas de cicatriz depois. E quando eu cheguei para fazer a consulta com o Dr. José Vertarian, foi muito engraçado, assim. Hoje eu falo que é engraçado, né? Mas você sente quando o profissional ele sabe exatamente o que ele está falando. Isso me passou uma segurança enorme, porque eu fui nesse médico, né, que opera pela boca, que é o Dr. José Vertarian, e ele estava com a médica da equipe dele, e na hora a médica olhou para mim assim que eu entrei no consultório e falou, é câncer na tireoide, né, do lado esquerdo. Ela não tinha meus exames ainda, tá? Parênteses para isso. Ela não tinha visto nada, porque eu não tinha feito nessa clínica, levei na minha mão para mostrar para eles. E aí ela falou, dá para ver. E aí eu assim, como dá para ver se eu nunca senti nada, todos esses anos que tá crescendo isso dentro de mim, e você tá falando que dá para ver, eu me olho no espelho todo dia e não vejo. Ela falou, dá sim, ó, é do lado esquerdo aí embaixo, e aí passou a mão assim para me mostrar onde tava. Passei a mão junto, continuei não sentindo muita coisa, vida que segue, porque ela estava certa, estava ali mesmo, era naquele lugar. O que importa é que eu fiquei super tranquila, me senti que eu estava em boas mãos ali pela equipe
E o médico começou a me explicar como seria a cirurgia e como era o meu caso. E o que mais me chamou a atenção é que ele me disse que pelo tamanho daquele câncer, né, dos nódulos de câncer que estavam em mim, já devia ter entre 8 e 10 anos que aquilo estava no meu corpo. E eu fiquei, gente, impactada com essa informação, pensando como realmente essa doença é silenciosa, né? Porque eu seguia a vida normal, fazia exame de rotina direitinho anualmente, porque eu era neurótica dos exames em ordem, nunca dava alteração. Quando deu uma alteração, tirar o anticoncepcional resolveu, então assim, isso não estava impactando nas minhas taxas hormonais dos exames, o que é muito louco. E aí o médico explicou que a gente precisava realmente fazer a cirurgia rápido e que tem aquilo tudo que eu já falei, né? Várias formas de fazer e ele ia entender no momento da cirurgia qual que era o mais adequado para o meu caso. Por isso que eu resolvi falar aqui sobre isso com você, porque eu quero te pedir uma coisa, antes de mais nada, tá? Faça ultrassom de pescoço. Ai, Bruna, eu não tenho 30 anos ainda. Quando você for no médico, você pergunta para o médico se você já pode fazer. Eu não sei se isso é uma legislação, de só pode fazer a partir dos 30, se é só uma prática médica. O que entra aí, tá? Eu já conversei com outras amigas depois, porque toda amiga minha que eu posso falar sobre isso, recomendar que peça de fazer esse exame, eu falo. E algumas amigas já mais novas que eu falaram que já fizeram. Então, acho que não é uma legislação, é mais uma questão da decisão médica ali. E aí, enfim, se você fizer esse examezinho, você vai estar garantindo o seu acompanhamento quanto antes. Tô parecendo a Virginiana louca? Tô, mas tô deixando aí essa dica. E aí que até chegar a data da cirurgia, eu me isolei ainda mais por esse medo da pandemia acontecendo ao mesmo tempo. Claro que também me deu um medinho de ir para um hospital sabendo que era o último lugar que qualquer pessoa naquele momento queria estar, né? Por essa questão da Covid-19. E aí não tem jeito, a solução era a cirurgia. Até que chegou naquele dia, que eu nunca vou esquecer a data, e ao mesmo tempo que eu estava feliz de tirar isso logo do corpo, eu estava trabalhando com esse medo também da cirurgia. O médico falava que não era uma cirurgia de risco, né? Mas toda cirurgia tem risco. Mas enfim, gente, você me dá um cagaço quando você vai fazer essas coisas, né? Não tem jeito. E quando acabou a cirurgia e eu acordei, eu lembro que eu já estava no quarto e me veio assim uma sensação de alívio, de alegria, porque, cara, aquilo não estava mais no meu corpo, sabe? É difícil explicar para quem nunca passou, espero que não passe de todo o coração, mas enfim, foi uma sensação de alívio enorme. A cirurgia foi um sucesso, fiquei sim com o rosto inchado, com roxos por algumas semanas, mas assim, nada demais, sabe? Inclusive eu comecei a viajar 15 dias depois que a gente já tinha o resultado da biópsia e o médico seguiu acompanhando aí a minha evolução, né? Do roxo na cara, tudo isso, enquanto eu estava viajando, mandava foto para ele, aí eu precisava fazer exame, ele me mandava guia, enfim, estava feliz da vida que aquilo não estava em mim e que, teoricamente, as coisas tinham voltado ao normal. Por que teoricamente, né? Hoje, todo dia, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é tomar um remédio para repor esse hormônio que eu não produzo mais porque eu tive que tirar a glândula tireoide inteira. Então, tem algumas formas de você fazer essa cirurgia, não vou me aprofundar aqui muito nisso, mas basicamente você pode ou tirar a glândula inteira e aí você vai tomar remédio, ou você tira parte dela e talvez você não vai precisar repor com remédio. Por que eu tive que tirar inteira? Porque o meu nódulo de câncer estava grande, então o risco de voltar e ter encostado em outras partes e contagiado, sabe, células cancerígenas terem contagiado outras partes ali dessa área do pescoço era maior se eu não tivesse tirado tudo. Por isso que a solução foi essa.
tô feliz, tô bem, tô com saúde, tomo um remedinho ali todos os dias, já acostumei e tá tudo certo. E como eu falei que eu comecei a viajar 15 dias depois dessa cirurgia, essa viagem ela teve um outro propósito, um outro significado. O que eu tinha planejado para ela antes de descobrir, né, o câncer, antes da cirurgia, cara, tomou totalmente outro corpo, porque foi aquilo que eu falei lá no começo, eu só queria viver de verdade o que eu queria para minha vida, sabe? Sem me prender em muitas coisas do que o mundo diz que é certo para nós. Então foi uma viagem assim muito espiritual, muito de encontro comigo mesma, me fez muito bem, muito bem. Ao longo da viagem, eu tinha que fazer exames semestrais, então você tem que ficar nesse acompanhamento, né, por 5 anos com o médico, que é o prazo que eles consideram que você teve a cura, porque a reincidência, né, da doença, depois desse período, ela é menor. Então, fica nesse acompanhamento aí por esse período, mas a gente sabe que para o resto da vida você vai estar atenta ali com os exames, acompanhando. Mas, enfim, gente, vida normal, tá? Pelo menos para mim hoje tem sido vida normal. E por que eu resolvi falar disso hoje, né? Por que eu escolhi essa data? Porque hoje é 12 de setembro de 2025. O dia que eu tirei o câncer do meu corpo foi em 12 de setembro de 2020. Hoje eu completo 5 anos dessa data. Hoje eu completo a minha data de cura. E não é um dia que eu costumo postar aqui. Mas eu falei, cara, eu quero postar nesse dia porque pode não ter o mesmo peso para as pessoas, mas para mim é o meu dia de renascimento, é o dia do meu aniversário, sabe? Minha segunda data de aniversário. Acabei de fazer aniversário dia 5, mas hoje é aquele dia assim que eu lembro e que eu celebro e que eu aprendo a cada vez mais valorizar a saúde, é o que as pessoas falam quando a gente vai desejar o parabéns para alguém, sabe? Vai falar palavras bonitas para alguma pessoa. Antes, quando alguém falava, ai, te desejo muita saúde, cara, isso não pesava muito para mim, eu não entendia qual era o significado. Depois que eu passei por isso, isso vem em mim como uma mensagem tão boa quando alguém me deseja uma saúde, e pode ter certeza, se eu falar para você, para alguém, olha, eu te desejo toda a saúde, que isso que é o mais importante, eu vou estar falando de todo o meu coração. Porque eu realmente desejo que ninguém precise passar por isso, e eu sei que em algum momento, que não vai demorar muito, se Deus quiser, os médicos, os cientistas vão descobrir a cura. E aí, assim, longe de mim vir aqui romantizar a doença, tá? Nem vamos entrar nessa seara. Mas eu só quero compartilhar com você também como esse alerta de vida que veio através da doença fez eu me transformar, fez eu valorizar mais quem eu sou, o que eu quero para minha vida, valorizar as coisas que eu faço no meu dia a dia, as pessoas que eu convivo, porque realmente é uma doença que te faz se sentir sendo chacoalhada, sabe? Quando você leva aquele chacoalhão que às vezes você precisa receber. É isso que eu senti. E quem conheceu a Bruna de 2020 para trás e a Bruna de 2020 para agora, sabe muito bem o que eu tô falando. Porque eu mudei muito. E eu mudei não porque eu era uma pessoa diferente de quem eu sou hoje na essência, mas hoje eu me coloco em primeiro lugar e você aprende que isso não é ser egoísta. E 5 anos depois eu consigo ver claramente que eu estava no caminho errado, que eu valorizava coisas erradas, que eu preenchia meu dia com coisas que não me nutriam de verdade. E não é que eu era uma pessoa ruim, tá? Que eu estava super infeliz, mas é que eu seguia uma vida que eu sentia que não era para mim, mas eu não tinha coragem de bancar. Então eu ia me abafando internamente, sabe? Quando você vai silenciando a sua voz. E eu ia seguindo. E aí eu precisei ter esse chacoalhão, infelizmente pela doença,
e graças a Deus eu tive a oportunidade de ter uma segunda vida para entender que, cara, pegue essa oportunidade e vai viver realmente o que você quer. Porque o principal daquela época é que eu não me valorizava. E quando você não se valoriza, quando você não se coloca no centro da conversa, você vai fazer mais pelo que os outros estão esperando de você do que por você mesma. Sabe quando você vive numa bolha tão bem fechadinha que você não consegue ver que existe um mundo fora dali? Você acha que o seu mundo é a única forma de viver, e aí você precisa furar aquela bolha, descobrir que existem vários outros mundos que as pessoas vivem ao nosso entorno. E aí você pensa, cara, tem muitos mundos dentro de mundos que não são meus. Que mundo que eu estou vivendo que está me distanciando de ver todos esses outros mundos que às vezes está aqui, ó, no meu bairro? Então eu pensava que o meu mundo era a única forma de felicidade e que se eu não seguisse aquele padrão, onde que eu ia caber? Mesmo que eu me sentisse encolhida, apertada dentro de mim, se aquela forma de vida ao meu redor era a única forma que eu olhava, que tinha de exemplo, eu não me permitia sair daquela forma de bolo, porque eu falava, cara, eu tô me sentindo deslocada, mas todo mundo aqui que eu convivo vive dessa forma. Então, opa, pera lá, eu acho que eu tô errada, não é essa galera aqui. Porque se eu olhava para a direita, para a esquerda, para trás ou para frente, todo mundo era igual. Então, assim, não são todas essas pessoas que estão erradas, quem tá errado sou eu. Só que aí você esquece de se questionar se todas aquelas pessoas ao seu redor são as únicas pessoas que existem. Aqui a gente não está falando de ser pessoa ruim, ruim boa, tá? Aqui a gente está falando de explorar novas formas de se viver. E aí, quando eu saí da minha vizinhança, né? E fui explorar outras vizinhanças e aprender outras formas de se viver, eu fui me achando. Eu fui vendo, opa, eu penso assim e aquele meu bairro não concorda, mas ó, aqui nesse bairro a galera tem um estilo de vida parecido com o meu. Cara, eu me sinto mais acolhida, eu me sinto mais parte, eu sinto que eu encaixo, eu sinto que eu não preciso me encolher, eu não preciso medir minhas palavras para falar, porque essa vizinhança aqui tem um estilo parecido, é onde eu me sinto em família. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? E não quer dizer que eu abandonei ali a vizinhança, o bairro que eu cresci, nada disso. Você vai achar espaço para tudo isso na sua vida. Mas você tem que conseguir identificar onde você se sente acolhida, qual que é o seu papel no vizinho do lado ou no vizinho que está aqui dentro da sua casa. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Porque hoje eu olho e eu sei pontuar direitinho os sentimentos daquela época, como se fosse um alerta, tipo, sai daqui, esse lugar não é para você, você não está se sentindo bem. Sabe quando o seu corpo manda esses alertas? Mas você não consegue perceber esses sentimentos e associar o que você precisa fazer, porque você não acha outra saída. E aí, quando você para de se sentir tão deslocada, você começa a fazer parte daquela comunidade vizinha que você encontrou ali, você para de se sufocar e você começa a se sentir inteira, se posicionando, feliz, dentro da sua verdade. E aí, quando você sustenta isso, as pessoas ao seu redor falam, opa, aquela pessoa tá diferente. A Bruna tá ali se descobrindo de uma nova forma, numa nova vida, e elas estranham. E é natural, porque para elas também é tudo novo. Então rola também esse processo de adaptação das pessoas com que você cresceu entenderem quem é você hoje. Tem que dar esse tempo para elas também, sem deixar de ser você. Mas tem que respeitar o processo dos outros, como você também respeitou o seu.
E por isso que eu quero encerrar esse episódio lembrando que o que você tem é só hoje. É esse exato segundo de vida que está batendo aí enquanto você me escuta. Como que você quer viver? Eu realmente desejo que você se leve para um passeio aí dentro de você e comece a viver a sua vida. Aquela que foi feita e moldada só para você. E que enquanto você estiver nesse passeio aí, que a sua mente, que o seu coração, ele saiba responder. O que eu quero viver? Ou pelo menos que ele esteja aí nesse caminho. Você só tem o agora. Sai por aí, vai viver e depois você vem me contar que a gente se encontra, você já sabe, na BR.